O nome dessa equação é a equação do calor, mas ela também é conhecida por equação da difusão. Do calor parece que é mais fácil para explicar e o nome ficou, equação do calor, né? Mas ela também pode ser chamada de equação de difusão, que é quando uma substância, por exemplo, o açúcar se difunde na água, ele se espalha na água. Quando um gás também se espalha dentro de outro gás, e aqui é quando o calor se espalha dentro de um material. Vamos pensar no cobre, que é um bom condutor por enquanto. Claro que há vantagens do material ser bom condutor e há vantagens do material ser bom isolante. Você não quer que uma telha seja um material bom condutor, você quer que ele seja um péssimo condutor, um ótimo isolante. E em outras aplicações você quer uma excelente condução de calor, por exemplo, quando você quer dissipar o calor. Você quer que o calor se espalhe o mais rápido possível. Por exemplo, a carcaça de um motor. Na carcaça do motor, seja ele mecânico, a combustão ou elétrico, você quer que esse calor seja conduzido o mais rápido possível para fora da fonte de calor, de forma que o motor não estrague, não derreta, não funda. Bom, nós temos 3 tipos de transmissão de calor, que a gente já conhece bem lá do ensino médio, né? Que é aquela que se dá nos fluidos ou gases, né? Que é a condução, que nós vamos pegar um pouco mais pesado aqui na parte que é a condução, e que é a radiação, que é a única forma de fluxo de calor que a Estação Internacional Espacial tem. Né? Imagine o quanto lá fora você precisa de dissipador de calor, uma vez que você não dissipa calor por convecção, não há ar lá fora para haver troca de calor entre a Estação Espacial Internacional e o meio. É vácuo. Né? Se é vácuo, só a troca de calor por radiação. E se não houverem radiadores, né? Veja que o nome tem tudo a ver, radiadores, né? Não vai haver essa troca de calor, vai ser muito reduzida e o pessoal lá vai ficar com muito calor, né? Até morrer às vezes, né? De tanto calor. Bom, eu tenho uma motivação aqui meio sem vergonha, ó, que a pessoa soltou, né? Depois dizem que as princesas não soltam pum, né? Mas elas soltam também. Soltou e saiu de mansinho, né? Então, isso é uma motivação, você vê como o calor se espalha, né? E o cheiro também. Bom, como motivação mesmo, aqui foi uma brincadeira, eu tenho uma vela que eu coloquei aqui numa barra isolada, tá? Isso aqui é uma barra isolada, e eu depois tirei essa vela e a barra ela ficou com uma distribuição de calor como ela está pintada aqui, né? Quente, onde tinha, né? No momento T igual a 0 menos, eu tirei a vela. Então aqui ficou muito quente e aqui nas pontas frio. Então imagine que a distribuição de temperatura seja dada por essa figura aqui embaixo, né? Nas bordas da minha barra eu tenha menos 100 graus. Vai me perguntar se é menos 100 graus Celsius ou menos 100 Kelvin, né? Pelo amor de Deus, Kelvin negativo não existe, né? Menos 100, e aqui no centro da barra 100, e no outro terminal da barra menos 100 de novo. Essa é a distribuição de temperatura na barra. Então, isso aqui eu chamo de condição inicial. Qual que é a temperatura em toda a barra no tempo igual a 0 menos. Claro que não vai mudar do tempo igual a 0 menos para o tempo igual a 0 mais. Né? Tem uma inércia térmica aí. E como que eu vou saber depois do tempo T igual a 0? Bom, aí que entra a equação do calor, ou a EDP do calor. Como esse calor se espalha, se difunde. É fato que onde está mais quente vai esfriar e onde está mais frio vai esquentar.
e que no final dos tempos, né, no tempo igual ao infinito, essa barra ela vai ficar toda com uma mesma temperatura média, muito provavelmente. Aqui a gente até acha que é zero, eu não dou certeza, mas acho que é zero a temperatura final aqui em toda a barra. Eu até me arrisco a dizer, olha, que quanto mais côncavo, maior é a tendência de esfriar ou esquentar. Se é côncavo para baixo, vai esfriar. Então, se a derivada segunda, imagine isso aqui agora como uma função apenas de x, né? Temperatura em função de x. Se a derivada segunda da temperatura em função de x, que é a temperatura em t igual a zero, tá? Volto a dizer, ó, a temperatura é uma função de x e de t, mas no tempo igual a zero, eu tenho apenas u de x. Se a derivada segunda é grande, a tendência da temperatura mudar para baixo é grande. Se a derivada segunda da temperatura é grande e positiva, a tendência de ela aumentar é grande. Então é até fácil de decorar de imaginar qual que é essa equação. Se a derivada segunda em x da temperatura é grande, ou seja, essa concavidade é grande, a mudança da temperatura no tempo é grande. Eu só tenho que colocar uma constante de proporcionalidade, né? Eu coloco um K aqui ou aqui, tanto faz, em um dos dois lados. Tá? Então, eu sei que a temperatura que eu estou chamando de U, ela muda no tempo proporcionalmente à concavidade. Tanto é que aqui é um ponto de mudança de concavidade, aqui também. Aqui a temperatura não vai mudar. Eu sei que no próximo tempo a temperatura vai ser algo assim, né? E nos tempos finais ela vai ser assim. Tá? Ou seja, no tempo final não tem concavidade. No tempo final não tem concavidade e ela não varia mais. Tá, mas ô Ângelo, isso só acontece porque o material está procurando sempre o equilíbrio térmico, né? Isso não é dependente do tempo, no caso, da temperatura per se, a temperatura que está determinando o comportamento da curva. Isso, vamos assim por partes. A tua primeira afirmação eu entendi e concordo totalmente. É porque o material procura o equilíbrio. Ponto. Certíssimo. Agora, a temperatura não depende do tempo. Bom, depende, porque ele está buscando o equilíbrio no tempo, né, Gustavo? Ou eu não entendi? Não, sim, o que você falou tá certo, acho que eu talvez tenha me expressado errado. O que eu quis dizer é que como o gráfico está em duas... Ah, você está certíssimo, duas dimensões, então para mim o tempo não faz sentido ele estar ali, no caso, porque você dá temperatura em metros, né? Exatamente, meu amigo. Então, o tempo ele só faz sentido porque eu vou colocar uma legenda aqui, ó. T igual a 0, T igual a 1 e T igual a 10 aqui, ó. Porque o gráfico é do tempo, no caso, então. Isso, exatamente. Tá. São vários gráficos 2D. Seria 2D só uma animação, né, Gustavo? Sim. É porque você tem várias curvas, cada curva é um tempo, no caso. Então você tem a difusabilidade térmica no tempo para cada gráfico, é isso, né? Exato. Essa equaçãozinha aqui, Gustavo, ela tá mais bonita aqui, ó. A mudança da temperatura no tempo, ela é proporcional à mudança da concavidade. Isso aqui é um EDP. A gente pensa que EDP é uma coisa tão complicada, mas vai ver, não é. Até é bem intuitivo. E com as condições de contorno, eu costumo colocar em inglês porque vocês vão ver muita literatura em inglês ainda, né? A minha condição de contorno é que o material está isolado, tá? Não há derivada, né? Não há mudança da temperatura. Isso aqui quer dizer que não há fluxo térmico. Não há mudança da temperatura no X. Como assim? Bom, de novo, vou aproveitar aquela tua frase, Gustavo, busca seu equilíbrio, né? Então, se eu tenho um material aqui, ó, em que
A temperatura, ela se comporta aqui dentro dessa forma, né? O que acontece? Se a temperatura nesse ponto é 20 e a temperatura nesse ponto é 10, o que acontece? O fluxo de calor é nesse sentido. Né? E como é que eu determino o fluxo de calor? Lá em termodinâmica, vocês vão ver que o fluxo de calor é igual a menos K vezes a derivada da temperatura em X. Tá? Então, se você pega essa temperatura menos essa temperatura, dá um valor negativo, né? Por isso, desse menos para transformar essa derivada aqui da negativa, né? Esse menos é para fazer com que, forçar que o fluxo seja matematicamente da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Então, só há fluxo de calor, vamos facilitar, só há fluxo de calor quando há diferença de temperatura. Né? Se não há diferença de temperatura, não há fluxo de calor. Então, esta é uma forma de dizer que eu tenho um isolante perfeito. Essa barra está isolada aqui e aqui. Naturalmente, eu estou considerando isolada aqui e aqui também, porque eu não estou nem comentando como se essa barra fosse 2D. Eu estou analisando a distribuição de temperatura em um fio, né? Em um fio isolado, né? Totalmente isolado, de todos os lados, e o que me interessa é apenas a condução de calor aqui no eixo X. Poderia me interessar no eixo Y também, só que é muito complicado para começar com esse tipo de exemplo. Resumindo, eu disse que o fio ou que a barra está totalmente isolada e dei a condição inicial. Eu preciso de uma condição inicial, né, que é no tempo. A condição inicial só faz sentido no tempo, né, é de instante. E eu preciso de duas condições de contorno, claro, porque eu tenho derivada segunda aqui. Daí você vai me perguntar, e na prática, o que é esse alfa? Naturalmente que ele tem que existir, né? Esse alfa é uma constante, que depende do material. No caso do cobre, o alfa é 114 milímetro quadrado por segundo. Então, isso tem tudo a ver com a área, né? Imagine que esse seja um fio circular, né? Essa aqui é a área que ele atravessa por segundo, tá? Para se espalhar. E como que eu calculo esse alfa? Nos nossos exercícios de cálculo 4, eles vão ser dados. Agora, se você for trabalhar com ciências térmicas, provavelmente você vai ter que calcular. Ele, naturalmente, ele é função da condutividade térmica, né? Quanto mais. Ele é função inversa da densidade do material, né, em quilogramas por metro cúbico mesmo, e da capacidade térmica, né? Quanto mais calor ele segura, né, menor é a difusividade térmica. Coisas que fazem sentido se você analisar com calma. Aqui eu coloquei os valores da condutividade, estou acostumado com condutividade, com densidade do cobre, condutividade térmica do cobre. Pode ver que aqui é quilograma por metro cúbico e aqui é watts por metro. Não, veja bem, é condutividade de potência, né? Então é watts por metro por grau Celsius ou por Kelvin, que é a mesma coisa, porque o delta do grau Celsius é igual ao delta do Kelvin. Então, a condutividade aqui é a potência por metro por grau. A capacidade térmica do cobre, aliás, o calor específico, né? Capacidade térmica multiplica pela massa. O calor específico, aqui eu poderia chamar até de joule, né? Joule por quilograma por Kelvin. Aqui já está muito simplificado, né? Não é tão fácil de entender essa unidade, mas acho que joule por quilograma por Kelvin fica mais fácil de entender. E finalmente a
difusividade, né, que é a área, é a unidade de área que o calor atravessa, né, que o fluxo de calor atravessa uma área, pode ser circular ou não, por segundo. Então, vamos resolver a nossa equação. Eu tenho a impressão que isso aqui está trocado, tá, e não é nem alfa ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. É alfa UXX, o T igual a alfa UXX. Ah, vou tirar esse cara. O T igual a alfa UXX. Tá? Né? Claro que poderia ser essa equação também, só que daí o alfa não tem o mesmo significado físico. Como nós resolvemos essa equação? Da mesma forma, faz separação de variáveis, né? Você vai supor que U é igual a x de x vezes t de t. Aí você vai achar primeiro o UT. Né? O UT vai ser t' vezes x. O x é constante. Daí você acha o UXX, que é x duas linhas vezes t. Substitui naquele cara lá em cima. Né? Aí você vai ter t' vezes x igual a alfa vezes x duas linhas vezes t. Como é separação de variáveis, o meu objetivo é deixar tudo igual a uma constante. Então, eu vou fazer t' sobre t, t' sobre t é igual a... O alfa eu posso deixar aqui embaixo também. T' sobre alfa t igual a x duas linhas sobre x. Só tem um jeito disso ser igual a isso. É esses caras serem iguais a uma constante. Tá? Por razões históricas, eu já vou colocar aqui essa constante, eu vou chamar ela de menos lambda ao quadrado. Tá? Eu poderia chamar ela de mais lambda ao quadrado, de menos lambda ao quadrado e de zero. E daí eu vou verificar todas as possibilidades que fazem sentido. Eu já adianto que a única que faz sentido aqui é igualar a menos lambda ao quadrado. Tá? Por quê? Porque as outras vão levar alguns resultados absurdos. Tá? Bom, se eu igualo isso a menos lambda ao quadrado, primeiro eu igualo esse a menos lambda ao quadrado, depois o outro a menos lambda ao quadrado. Então eu vou ficar com duas EDOs. A primeira EDO é t' sobre t. Isso aqui me lembra exponencial, né? É igual a menos alfa lambda ao quadrado. Eu já sei por que eu chamei aquele cara lá de alfa ao quadrado, né? Mas agora eu vou chamar de alfa mesmo para ter algum significado físico. E a outra EDO é x duas linhas sobre x igual a menos lambda ao quadrado. A solução dessa EDO a gente sabe que é uma exponencial já, e essa a gente já está careca de saber, que vai ser um seno e um cosseno. E aqui ao lado eu tenho aqui, ó, eu tenho as soluções. A solução da primeira, né, só vou tirar esse quadrado no nosso caso, e a solução da segunda em função do seno e do cosseno. E finalmente ela está aqui embaixo. Professor, a segunda equação do sisteminha é a específica, né? E a primeira é a homogênea? Não. As duas soluções são soluções da homogênea aqui. Então, eu tenho uma EDP. E aqui eu dei o golpe, né? Aqui no meio é o golpe. Tá. E aqui eu tenho duas EDOs. Tá. Mas ambas as EDOs são homogêneas. Entendi. Inclusive, até foi muito boa a tua pergunta, Gustavo, porque depois que eu tirei a vela, que é onde a minha equação é válida, só depois que eu tirei a vela, eu não tenho mais nada forçando algo. Então, a solução mesmo da EDP é sem força externa, logo é uma solução totalmente homogênea. Vamos resolver a nossa EDP agora. Né? A nossa EDP só vale para t maior do que zero.
E em T igual a 0 menos, nós temos a distribuição de temperatura na barra. Distribuição da temperatura na barra, nós sabemos que ela é... Aqui o XY, né? Ela é muito linda, bem didática, né? Ela começa em menos 100, termina em menos 100, e aqui o comprimento da barra, que eu não falei qual que é, mas o comprimento da barra é 5. 5 metros. E aqui em cima é mais 100. Então, essa é a temperatura na barra em T igual a 0 menos. Ou T igual a 0. T igual a 0 menos é um preciosismo meu, mas que vale a pena. Tá? Condição inicial, né? O tempo igual a 0. Para todo x. Claro que a condição inicial, ela nesse caso é só função de x, ela poderia ser função de x, y e z, se a gente estivesse trabalhando em 3 dimensões. Essa condição inicial eu vou substituir na minha solução. Se vocês se lembram bem da solução, vamos voltar um pouquinho aqui. Ela tinha um termo exponencial com o tempo, só que no tempo igual a 0, tudo isso aqui dá 1. Eu só vou pegar esse lado de cá, agora do seno e do cosseno. Então, peguei o lado do seno e do cosseno. Claro que a gente se lembra, né, que a soma de senos e cossenos pode gerar qualquer função, só que são infinitos. Então, eu escrevo isso na forma de um somatório. Mas, para nossa alegria, essa função aqui, ela já está em função dos senos e cossenos. Então, vai ficar fácil de nós acharmos o nosso lambda. Então, eu tenho condição inicial, igual aquele somatório de senos e cossenos. Aqui na frente, eu poderia só ter colocado lambda n, né? Ou n lambda n, tanto faz. Tá? Eu acho que n lambda n até fica melhor, porque você sabe que são múltiplos desse lambda. E a que conclusões que você chega aqui? Ó? Que lambda igual a 2π sobre 5. Né? Lambda igual a 2π sobre 5. N igual a 1. Quando você compara esses dois, né? Porque não tem seno do lado de lá. Então, se não tem seno do lado de lá, só tem um jeito de eliminar esses senos aqui. Ó. Fazer com que a n igual a 0. Agora até eu posso dizer que n lambda é igual a 2π sobre 5, né? N lambda é igual a 2π sobre 5. E aí eu atribuo lambda igual a 2π sobre 5 e n igual a 1. O b, bom, eu vou comparar, já que o n é igual a 1, né? Eu só vou ter b1. O b é menos 100. E está resolvido. Então, eu já sei que eu só tenho um B1, né? O B2, B3, tudo é igual a 0. Né? Eu vou ficar com... Eu não vou reescrever aqui, né? Eu vou ficar exatamente com isso daqui. Esse cara aqui é o meu B1. E esse daqui é o meu lambda 1. Né? Lambda 2 não existe, então é igual a 0. Lambda 3 igual a 0. B2 igual a 0. B3 igual a 0. Eu já tenho, para minha alegria, o valor de A e o valor de B. O valor de N de lambda. Poxa, eu posso até escrever aqui, ó, o que eu tenho até aqui do U de X e de T. Eu sei que o U de X e de T, dá uma olhadinha lá no slide anterior, né, é N menos alfa. O alfa é do material, eu tenho que ter, né? N menos alfa vezes lambda N, só tem lambda 1. 2π sobre 5, que é o lambda. Esse cara aqui é ao quadrado vezes t. Bom, por enquanto eu tenho tudo, né? O t faz parte da função. Que multiplica o a é 0, eu tenho b, menos 100 vezes o cosseno de 2π sobre 5 vezes x. Tenho tudo. Agora é só fazer o gráfico.
Que gráfico? O gráfico de U de x de t. Muito bem. Mas eu vou aproveitar minhas condições de contorno para mais alguma coisa, né? Na verdade, esse foi um exemplo um pouquinho fácil, que nem... Vamos confirmar as coisas com a condição de contorno e não descobrir. Vou derivar a solução, né? Perceba que aqui é o x. O que é o x? É a derivada de 1 em relação a x. É a derivada dessa solução, né? Dessa solução em relação a x. Então, o seno vira cosseno e o cosseno vira menos seno. O seno vira o cosseno e o cosseno vira menos seno. Esse menos, ele está meio que trocado, né? O seno vira cosseno e o cosseno vira menos seno. Até onde eu sei, derivada é assim. Nós sabemos que lá na barra, né, nós temos dois terminais que nós estamos em análise, né? E tanto esse terminal quanto esse, né? O x igual a zero, né? O x igual a zero. Tá? No contorno x igual a L, que é 2π sobre 5, já falei, desculpa, o L é 5, né? Vai de 0 até L, né? Até L igual a 5. E aqui é o x da barra. No x igual a L, a derivada é 0. No x igual a 0, a derivada é 0. Então, vamos começar do x igual a 0. Né? Eu vou igualar 0 a todo aquele cara lá. Tá? Então, claro que quando x igual a 0, esse cara aqui some, né? Porque x igual a 0, sendo de 0 a 0. Então, iguala todo aquele cara lá. Esse menos aqui não existe, aqui é um mais mesmo, tá? Por conta da derivada do seno, que é o cosseno. E quando eu faço o cosseno de 0, né, x igual a 0, isso aqui vira 1. E eu acabei descobrindo a n igual a 0. Descobrindo, eu já sabia, né? Mas confirmando, se eu chegasse numa confirmação antagônica, eu saberia que eu teria errado alguma coisa. As coisas não podem se contradizer dentro da matemática. No contorno x igual a L, né, agora aquilo lá já não posso mais garantir que é 0. Né, eu tenho que colocar L no lugar desse x aqui. Né. Bom, mas como a n vale 0, daí eu sei que esse cara aqui, esse vai sumir de verdade, só fica aquele outro. Então fica n lambda B1, né? No nosso caso, a gente já sabe que é B1, mas deixa Bn aqui mesmo, seno de n lambda L, né? Que eu deveria colocar 5 no lugar desse L. Este cara aqui, ó, e aqui tem o menos agora, né? Mas esse sinal de menos, ó a sorte que eu dei quando fiz isso, o sinal de menos passa por lá dividindo. Esse cara aqui passa por lá dividindo. Eu posso passar, inclusive, eu posso passar tudo isso aqui para lá dividindo, ó. Posso passar tudo isso ali para lá dividindo se eu quiser. E eu vou chegar na conclusão que este cara aqui precisa ser igual a 0 para dar certo, né? Não posso dizer que o Bn é igual a 0, porque senão daí eu tenho simplesmente U igual a 0. Então, seno de... O que é seno de 2πn? Lembre-se que ele vem do seno de n lambda L. Então, n vezes 2π sobre 5, que era o nosso lambda, né? Vezes o L, corta, daí ficou n 2π. Seno de 2πn igual a 0, isso acontece quando? Quando o n igual a 0, quando o n igual a 1, quando o n igual a 2, né? Quando o n igual a 3. Né? Então, o n pode ser qualquer coisa. Né? Mas lá das condições iniciais, a gente viu que nos interessa apenas o n igual a 1. Né? Eu teria outros n's se a condição inicial fosse, por exemplo, uma onda quadrada. Né, ou qualquer outra onda que não fosse, ou fosse um x quadrado, fosse qualquer outra coisa, qualquer onda que não fosse um cosseno puro. Né? Para nossa sorte foi um cosseno puro, então apenas o n igual a 1 nos interessa. Bom, não foi colocado nada em contradição aqui. E agora eu tenho a solução, sempre lembrando que esse alfa aqui, ele não é ao
quadrado. Gustavo, meu amigo, aqui está o gráfico que você tanto queria, né? O gráfico que é função de x e do tempo. Aí, agora sim. Agora sim, né? E você consegue perceber que esse é o eixo do tempo e esse é o eixo do x, né? Isso está nos fundos da tela, esse cara aqui, ó, isso aqui é fundo, né? E depois com o tempo, veja só no tempo como varia, é interessante, você vê caindo exponencialmente aqui, né? Sim. E essa outra aqui subindo exponencialmente até tudo ficar no zero. Meus caros, agora chegou aqui uma coisa bem aplicada, né? Eu tenho uma situação aqui em que eu tenho uma barra de comprimento x igual a L. Aqui no x igual a 0, ele está dentro de uma água que está girando, né? Então, eu digo que aqui eu tenho uma temperatura constante aqui na base. Essa barra está totalmente isolada. Pode ver que eu coloquei aqui que a derivada da temperatura é 0, aqui no final da barra, né? Então ela está isolada. E aqui eu tenho uma temperatura, sei lá, 20 graus, né? E o que eu imagino que aconteça aqui com o tempo? Eu imagino que toda essa barra, depois de um tempo infinito, fique com 20 graus, né? É sempre interessante imaginar, conjecturar o que vai acontecer. Eu vou usar a equação do calor, né? A equação do calor diz o seguinte, que a derivada, a mudança, né, da temperatura no tempo, ela é proporcional à concavidade da temperatura em x, né? Então, se eu tenho um gráfico, né, eu posso chamar de x agora esse eixo vertical, né? Eu não vou desenhar ela em pé, que vai ser muito difícil para mim. Então, se eu tenho uma distribuição de temperatura assim, eu sei que aqui onde ela é mais côncava vai ter maior variação da temperatura, né? E aqui a concavidade, né, que é mais convexa, né? A concavidade é negativa, então não tem nem jogo de sinal para brincar aqui. Essa é EDP. Agora eu tenho que trabalhar com as condições iniciais e com as condições de contorno. Eu tenho uma condição de contorno aqui que já foi dado, que é um U do x igual a 0 e para todo o tempo. Eu posso colocar isso aqui como, sei lá, 0, 10, 20, né? Posso chamar de U ambiente, deixa mais genérico ainda. Só sei que vale alguma coisa. E a outra condição, ela não é na temperatura, é na derivada da temperatura. Toma cuidado que é derivada com relação ao espaço e não com relação ao tempo, que é no x igual a L, né, e para todo tempo, igual a 0. Não tem fluxo de calor. Oi? Qual foi ao quadrado? Tinha mostrado antes? Não. Eu tinha digitado ao quadrado, mas não era certo, tá? O lambda que a gente colocou ao quadrado, Ian. Ah, não, tá, entendi. Tá. O lambda. Bom, mas se você colocar o quadrado aqui também, só tem que tomar o cuidado que daí ele perde o significado físico de difusividade térmica, né? Ele é difusividade ao quadrado. Bom, e agora vamos tentar achar todas aquelas constantes da solução, né? Só lembrando, a solução, acho que a gente até consegue decorar ela, né? Não é bem decorar, é pegar a lógica. Ela é na menos, né? Tem que ser exponencial negativa, que depende do tempo. E o tempo, ele dependia do alfa, ele dependia do lambda n ao quadrado, vezes o tempo, vezes, não vou colocar o símbolo de somatório, né, mas é claro que tem um somatório aqui, né, de AN, vezes o seno de lambda nt, mais Bn vezes o cosseno de lambda nt. Tanto faz se você faz o seno ou o cosseno primeiro, né? Eu tomei o cuidado de escrever seno porque eu dei uma espiadinha aqui que na derivada estava o cosseno. Por que ali está a derivada? Porque a gente está analisando essa condição de contorno aqui, né? Essa condição de contorno que diz que aqui está isolado. Então, você diz que
a derivada é igual a zero, né? E a derivada é a derivada de U. E esse K aqui é a condutividade que eu coloquei, não precisaria nem ter colocado, só quis puxar um pouquinho a brasa passado das térmicas, né? De novo, né? Como é que eu sei o fluxo de calor, né? Ele é menos a condutividade vezes a derivada da temperatura em relação ao X, tá? É isso que eu fiz aqui, tá? Bom, esse K, obviamente, vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar a derivada da temperatura igual a zero, né? Isto daqui, ó, é a derivada da temperatura igual a zero. A derivada da temperatura em X igual a zero, né? Só que o X eu já substituí por L, né? Porque aqui no comecinho a barra é X igual a zero e lá no finalzinho é X igual a L. E eu estou vendo aqui em cima, né, onde ela é igual a zero. Bom, derivada da temperatura está isolado, né, igual a zero. Passo tudo isso aqui para o outro lado. Eu só fico com o que está aqui no meio e não consigo ir muito mais longe do que isso, tá? Não achei nem A nem B, mas achei uma relação entre eles. E eu preciso encontrar A, B e lambda. E para o meu azar é os ANs, BNs e os lambda Ns. Não consegui achar nenhum ainda. Bom, vamos à condição de contorno aqui de baixo, né? Viram que eu coloquei o vermelhinho aqui. E aqui é uma troca de calor, não está mais isolado como no nosso último exemplo, né? É uma troca de calor. Ou tem calor saindo ou tem calor entrando, né? Vai depender da condição inicial aqui. Né? Mas a troca de calor, ela é dada por essa equação aqui, ó, que ela diz o seguinte: o calor, vamos supor que tenha calor saindo, né? Que o calor que está caminhando aqui por condução é igual ao calor que caminha aqui por convecção. Tá? O calor por condução ele é dado por essa equação que nós já falamos várias vezes, né? Menos K vezes a derivada em X da temperatura. Lembrando que aqui o X é igual a zero e não igual a L. Isto é igual a quantidade de calor, de potência térmica, por convecção. E a quantidade de calor que sai por convecção é o coeficiente de convecção vezes a temperatura externa menos a temperatura na barra. Mas pense comigo aqui, ó, o X ele aumenta para lá. Ele aumenta para lá. Então, quando eu faço esse tipo de conta aqui, ó, derivada do X em relação ao tempo, eu estou considerando o fluxo térmico de condução entrando na barra. Então, eu tenho que considerar o fluxo térmico de convecção também entrando. Bom, para o fluxo estar entrando, a temperatura aqui precisa ser maior do que a temperatura na barra. Aí faz sentido, ó. Esse pedaço aqui, ó, ele diz, ó, temperatura do ambiente, da água, menos a temperatura da barra, né? Então, isso quer dizer que o fluxo está entrando na barra. E este pedaço aqui, como o X aumenta para cima, eu estou considerando que a temperatura aqui é maior do que a temperatura aqui. Então, o que acontece? Está entrando na barra também. Por quê? Porque essa derivada é negativa, e essa derivada negativa com esse negativo vai dar positivo, fazendo com que isso aqui se torne coerente. Entra aqui e entra aqui. Claro que não pode entrar fluxo de calor para sempre. Uma hora tem que parar de entrar fluxo de calor, porque não sai fluxo de calor nenhum do lado de lá, né? Se estivesse saindo ainda, isso aqui vai esquentando, 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 esquentando até explodir. Não posso sempre ter entrando fluxo de calor. Bom, então é essa equação aqui que eu vou usar, né? O que entra por convecção é igual ao que entra por condução. O que entra por condução é menos K vezes a derivada em X. Tá? Então, menos K vezes a derivada em X
né? Lembrando que é em x igual a 0, né? Então aqui em cima está certo, em x igual a 0, igual a menos H vezes a temperatura ambiente, né? Aqui eu considerei a temperatura ambiente igual a 0, né? Mas aqui é menos H vezes a temperatura ambiente menos a temperatura da barra, né? A temperatura em 0 para todo o tempo. Veja que aqui vocês já vão entender por que eu tive que considerar a temperatura ambiente igual a 0. Na verdade, eu fiz o seguinte, considerando esse cara igual a 0, é só eu pegar as condições, eu baixei o meu sistema todo para 0. Então, eu vou pegar, se a minha condição inicial dizia que essa barra tinha inicialmente 50 graus, eu vou baixar esse 50 de temperatura ambiente, eu vou mudar a minha referência, só isso. E é necessário fazer isso, porque se tiver temperatura ambiente aqui, ferrou. Tá? Ferrou por quê? Porque você não vai poder cortar um monte de coisa, você já vai ver, ó. Então, menos K vezes a derivada em relação a X, está aqui, ó. H vezes esse cara. Você vai pedir de onde saiu esse menos? Né? É porque a temperatura é igual a 0, tá? Esse menos aqui não existe. Temperatura igual a 0, né? H vezes aquilo vai dar esse menos. Daí menos corta com menos ainda, para nossa sorte. H vezes... Aqui não tem derivada nenhuma, né? Aqui não tem derivada nenhuma. Aqui tem derivada, aqui não tem derivada nenhuma. Né? Esse cara aqui mesmo, ó, é o próprio U de x e dt. Né? O x igual a 0, né? E dt. É só nessa bordinha que eu estou analisando. E aqui sim, aqui é derivada, né? Esse pedaço aqui é derivada só com relação a x, dx e dt. Depois substitui o x igual a 0. Esse cara aqui, ó, ele vai morrer, porque seno de 0 é 0, né? Esse aqui todo vai morrer também. Olha, o fato de fazer a temperatura ambiente dar igual a 0 vai fazer com que eu consiga cortar esse com esse. Senão, eu não conseguiria. Então, muda essa minha referência. Bom, cosseno de 0 é 1, né? Então esse cara vai embora, né? E agora facilitou minha vida, ó. KB lambda igual a H vezes A, igual a H vezes A. Aqui eu achei uma relação entre A e B, e lambda. E eu já tinha também uma relação entre A, B e lambda. Tenho duas relações entre A e B. Falta uma terceira. 3 equações e 3 incógnitas. Bom, que tal eu trabalhar com o que eu tenho? Eu tenho aquelas duas, né? Eu vou copiar elas. Né? Pega essa aqui, ó. A igual a B, K sobre H lambda. A cosseno de lambda L igual a B seno de lambda L. Bom, eu vou substituir no lugar desse A tudo isso daqui, ó. Isso pode me ajudar bastante, né? Então, ali vai ficar B, K, lambda sobre H igual a B, vezes o cosseno, né? Por favor. Vezes o cosseno de lambda L igual a B vezes o seno de lambda L. Esse B vai sumir com esse B. Olha, que alegria, hein? Eu já consegui sumir com o B. E o A já não existe mais. Então, só sobrou lambda. O resto eu tenho. Essa equação está muito mais bem escrita aqui, ó. Muito mais bem escrita aqui. O problema é que eu não consigo isolar esse lambda. Não é fácil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma função de lambda. Eu vou dizer que f de lambda ela é igual a seno de lambda L, que é o que tem aqui do lado direito,
menos K sobre H vezes lambda vezes cosseno de lambda L. Na verdade, é como se fosse tudo isso aqui igual a zero, né? Eu chamei tudo isso aqui de f de lambda, faço o gráfico, e aí eu vou encontrar quando que essa função dá igual a zero. Não tem como fazer isso na mão. Isso aqui você vai ter que fazer um programa que faça isso. E aí você tem infinitos lambdas. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os 10 primeiros. E agora não tem como nós não fugirmos da nossa equação do somatório, né? Condições iniciais. Não achei nem A nem B, só achei lambda, tá? Lambdas. Os 10 primeiros lambdas, não achei os 10 primeiros A's, nem os 10 primeiros B's. Esses eu vou achar a partir das condições iniciais. Eu disse, ou estou dizendo pelo menos agora, que a temperatura para todo x e para o tempo igual a zero era 0 graus Celsius. Mas lembre-se que minha referência mudou, ela ficou 20 graus para baixo, uma vez que o ambiente igual a 20. Então minha condição inicial mudou, agora ela é menos 20. Na prática ela é 0, mas no meu novo sistema de referência 0 significa menos 20. E aí eu vou igualar menos 20 a todo o meu u de x e do tempo, né? Aqui não tem tempo, porque tempo igual a 0 e é na 0 que dá 1. E é aqui que eu vou encontrar todos os ANs e BNs para aqueles 10 lambda n's lá que eu encontrei. E os ANs e os BNs eu encontro aplicando essa fórmula que caiu do céu, que é maravilhosa, né? Mas a gente vai ter que entender de onde essa fórmula saiu. Não é difícil, a gente já tem um bom entendimento disso. Bom, nós temos uma função f de x que nós estamos tentando escrevê-la como um somatório de senos e cossenos. E esse somatório, ele varia de 1, aqui vou colocar até infinito, poderia ser até 10, de AN vezes seno de N lambda, poderia ser lambda N também, né? Mas vou colocar aqui N lambda vezes x, mais um somatório de Bn vezes o cosseno de N lambda vezes x. Eu quero saber o quanto que esse f de x ele está projetado sobre a n e sobre Bn. Isso até eu posso fazer com projeção de vetores, né? Ou até mais fácil fazer com integral agora, sem lembrar muito de projeção de vetores. Eu vou fazer aqui a integral de f de x vezes o seno de n lambda x. Eu quero saber o produto escalar, eu estou fazendo na verdade, né? Seno de n lambda x de x. E eu vou fazer essa integral no comprimento da barra, né? De 0 até o comprimento da barra. Isso é igual ao integral de 0 até L do somatório de i igual a 1 até infinito. Aqui eu vou colocar k, tá? Só para não coincidir. Do seno de n lambda x vezes o seno de k lambda x de x. O lado de lá eu não vou fazer, porque a integral de seno e com cosseno, que nós sabemos que vai dar 0. Nós sabemos também que aqui esse produto só não vai dar 0 quando n igual a k, né? Então por isso da minha tendência de colocar o n já ali.
aqui faltou um AN, que é justo o que eu quero descobrir. Esse AN eu jogo para fora da integral. Então, aqui eu vou ficar com integral de 0 até L de f de x. O nosso f de x é o menos 20, tá? Simplesmente é menos 20. Vezes o seno de... Agora eu já vou colocar n, porque n é igual a k. N lambda x de x igual a n vezes a integral de 0 até L do seno ao quadrado de n lambda x de x. E aí eu encontro o AN, fazendo esta integral dividida por aquela do seno ao quadrado. Poderia ter escrito isso aqui, né? Mas aqui parece que eu só coloquei a integral de cima, né? E não coloquei a integral de baixo, né? Na verdade, o que está aqui na frente é o inverso da integral do seno ao quadrado. Nós já vamos confirmar isso. Integral de 0 até L. Vou colocar letras, é melhor, né? Aqui eu vou fazer a integral do seno ao quadrado. Então, seno de n vezes lambda vezes x. Toma cuidado que é o seno que está ao quadrado aqui, ó. Vezes x. Quando executar, naturalmente não é uma integralzinha tão simples. Vai levar um tempinho para fazer. E agora aqui é questão de tirar o mínimo. Eu vou ver se ele me tira o mínimo aqui. Vou colocar um factor. O factor já deu certo, né? Então, 4 lambda n. Lembre-se que seno de 2θ é 2 seno vezes cosseno. Né? Daí aquele 2 do 2 seno vezes cosseno vai ficar em evidência com esse, corta com esse que vai dar 2. Que é o que eu tenho aqui, ó. Ó, o seno vezes cosseno, e aqui ao invés de 4 lambda n, ficou 2 lambda n. Ele está invertido porque ele estava no denominador. Então, eu consigo agora encontrar os ANs e os BNs. Lembrando que essa daqui é a integral do cosseno ao quadrado, né? 1 sobre a integral do cosseno ao quadrado e essa do seno. Acho os ANs e os BNs. Coloquei aqui os primeiros 10. Obviamente que você vai fazer isso aqui no Excel ou num programa. Não vai ficar calculando na calculadora. E aí aqui eu tenho o resultado, né? Só que tomar cuidado que eu achei um UX dt. Naquele U de x e dt que eu encontrei, ele estava referenciado tudo 20 graus para baixo. No final eu tive que somar com 20. Porque ele ia parar no zero, né? Então, na verdade, o que acontece aqui agora? Ele ia começar no menos 20, né? E não no zero, desculpem. Então, aqui ele começou a barra inteira no zero. A barra, ela começou a esquentar mais numa ponta dela, né? Na ponta que recebe água, tá? Na temperatura de 20 graus Celsius, e no fim da vida aqui, ela fica inteira com 20. Esse gráfico ele foi feito ao contrário aqui, né? Aqui, só lembrando que o x igual a 0 que eu coloquei era aqui, né? Então aqui é o x igual a 0, né? E aqui é o x igual a L. Então, conforme o tempo passa, vai esquentando antes aquele que está na divisa com a água, né? Mas no fim fica tudo com a mesma temperatura. É importantíssimo fazer uma vez essa conta, tá? Mesmo porque, para vocês entenderem outro tipo de material que eu vou mostrar agora. Professor, eu não sei do gráfico rapidão, só para entender, ali quando está um pouco mais planar a questão do gráfico, ali no finalzinho, com o tempo igual a 3, Sim. É isso que representa a estabilidade no gráfico em si? Exatamente, exatamente.
o tempo passa, né? A partir daqui o tempo passa e a temperatura não muda mais em nenhuma parte da barra. Ah, não, beleza. É importantíssimo isso, e entender esses detalhes, que eu passo não tanto as contas, quanto entender os detalhes, porque agora eu vou usar uma ferramenta com vocês, que ela parece mágica, mas ela, se não tem o usuário por trás dela, ela não faz milagre. As pessoas veem um software como o MATLAB funcionar, um software de elementos finitos, e acham que o problema está resolvido, não precisa mais aprender matemática. Tá? E isso aí é um engano gravíssimo. Só o MATLAB abrir aqui. Hein? O nome é um software dentro de outro, né? É PDE Tool. Tá? Eu digito PDE Tool, aí vai aparecer essa janelinha aqui que eu vou maximizar para ficar um pouco maior para vocês. E agora eu vou desenhar um quadrado, tá? Um quadrado parecido com a equação de Laplace. Depois a gente vai fazer a equação do calor. Tá? A equação de Laplace é aquela que não varia no tempo. Esse quadrado eu posso colocar de comprimento 5 por 5, né? Vou dar um clique duplo aqui, vai aparecer, aí deve estar pequenininho, né? Mas eu vou colocar aqui que o retângulo, ele começa no 0. Começa no 0 e 0, a largura dele 5 por 5. E o nome dele é retângulo 1. Ficou grandão, né? Agora aqui no Options, eu vou colocar que os eixos sejam... Os limites dos eixos sejam automáticos. Aqui, automático, automático. Pronto, ficou bom, né? Pintadinho aqui, o que é automático, R1 é o retângulo. E eu escolho, eu posso colocar genérico, escalar. Nós já estaríamos aptos para fazer isso. Mas eu vou pegar aqui, ó, transferência de calor. Já fica... É a mesma equação, só que com as letrinhas certas. Aí você vem em PDE. Vai abrir essa janelinha aqui. As PDEs elípticas aqui são aquelas que não dependem do tempo e as parabólicas dependem do tempo. Vamos começar por um problema que não depende do tempo. Aí eu vou colocar a condutividade, posso colocar do cobre. Né? Antes eu dei qual que era a condutividade do cobre. Vou colocar aqui quanto que é. 401. 401, condutividade térmica. Estou imaginando que não tenha fontes de calor, não há troca, eu posso imaginar que não haja troca com o meio ambiente, então vou colocar 0 no constante de convecção. E a temperatura externa não interessa, mesmo porque não vai haver troca. Eu só coloquei a condutividade. É chamado de ômega todo esse domínio de cálculo, tá? Letra grega ômega, esse ômega ali. E de ômega, né, o parcial de ômega, são só as fronteiras. Então, eu vou colocar aqui nessa fronteira, aqui eu tenho uma temperatura de 100 graus, eu dei um clique duplo, né? Para colocar que ela tem 100 graus, você deixa o peso, né, como 1, né, e o R como 100. Ele segue essa fórmula aqui, tá? Então, o R como 100, o peso como 1 vai dar temperatura igual a 100. Tá? Então, vou colocar 100 aqui. E é uma condição de Dirichlet, que é o valor da variável. A condição de Neumann é na derivada. Tá? Por enquanto, vamos fazer só na variável. Ele fica vermelho mesmo, quando é Dirichlet, e azul quando é Neumann. Tá? Dirichlet, aqui eu vou colocar 100 graus. E aqui eu vou colocar 0 e 0. Que é o caso ou menos 50, não precisa ser 0, pode colocar menos 50. E aqui menos 50 também. Então, aconteça o que acontecer, aqui é 100, 100, menos 50 e menos 50. E aqui no meio é o que vai ser calculado, né? Pela equação de Laplace que nós aprendemos na aula passada. Aí você clica nesse triângulo aqui, ó, ele vai gerar uma malha, né? Ele vai calcular que dentro de cada triângulo
o valor da temperatura, né? Você pode refinar essa malha. Sempre é um compromisso entre até onde você quer refinar. Depois você aperta no igual e ele vai calcular para você, ó. Aí. Se você quer mudar um pouquinho esse mapa de cores, você clica aqui nesse símbolo do MATLAB e aí você pode colocar o contorno, pode colocar setas, né, para saber o gradiente da temperatura. Eu vou colocar aqui o fluxo de calor, né, que são essas setas, que é aquela derivada. E o mapa de cores eu não gosto desse cool, eu gosto do jet, né, plot. Agora, por que eu gosto do jet? Porque ele vai do vermelho para o azul, né? E as setinhas aqui representam um fluxo de calor. Eu posso colocar setas não proporcionais ao fluxo, né? Eu posso colocar elas simplesmente normalizadas, porque daí né, não me interessa o tamanho da seta, e sim só como o fluxo de calor vai se comportar. Naturalmente, ele vai da temperatura mais quente para a mais fria. Mas aqui não tem variação no tempo, né? Vamos fazer algo que tenha variação no tempo. Antes disso, eu vou salvar isso aqui, porque eu vou passar para vocês esses arquivos. E eu vou fazer daquele da nossa barrinha, né? Fazer da nossa barrinha. Vou fazer o retângulo aqui, ó. Clique duplo aqui, vai aparecer essa... Você tem que tomar muito cuidado para dar clique duplo, né? Se você estiver no modo aqui de PDE, vai aparecer outra coisa, né? Você tem que não estar em modo nenhum, clique duplo, daí vai aparecer o modo obviamente, de desenho, né? Começar aqui tá no 0 e 0, a largura dele eu vou colocar 1 e a altura 5. É 2D, né? Isso aqui é 2D, como se a profundidade fosse talvez infinita ou... Não interessa a profundidade, né? Você considera 1 metro. Né? Muitas vezes você pode fazer isso aí. Né? Você simplifica para o modelo 2D. Agora, os eixos, né? Eu vou deixar automático. Aqui está a minha barrinha. A PDE que eu vou escolher agora, né? Antes de escolher a PDE, eu vou dizer que eu tenho um problema também de transferência de calor. Agora, a PDE, eu vou escolher ela parabólica. Agora ele pede qual que é a densidade, né? Ele poderia pedir só a difusividade, né? Mas aqui eu vou colocar cada um dos valores, ó. O ρ, né, que é a densidade, né? Tá escrito aqui do ladinho. Eu vou lá para o meu... O ρ é 8,93 vezes 10 na 3. 8,93 vezes 10 na 3. A capacidade específica do material. Eu vou fazer o seguinte, é muito mais fácil fazer assim, ó, deixa tudo 1 aqui, ó, e daí só nesse K, né, claro que esse K eu deveria ter colocado a condutividade, mas eu v'ou dar uma de malandro, veja que esse div do grade aqui, ó, é uma derivada segunda, tá? E esse t' é uma derivada primeira no tempo, e isso é uma derivada segunda no espaço. Eu vou enganar ele, eu vou colocar esse k como se fosse o alfa e o resto tudo 1, também tá certo, tá? Deixa eu ver quanto que é o nosso alfa. O nosso alfa é 114 vezes 10 na menos 6. Então, 114 e na menos 6, né? Dei uma de malandro. Não tem fonte de calor, ele pode ter troca com o meio ambiente, ele vai ter troca aqui. Bom, eu posso, a menos que eu diga que aqui eu tenha uma temperatura constante também, né? Também não tem problema, né? Mas senão eu teria que colocar uma troca de calor aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, por enquanto não vai ter troca e vou dizer que aqui aconteça o que acontecer tem 20 graus, tá? Eu também poderia colocar aqui um coeficiente de dissipação enorme, né? Poderia colocar aqui 1000, né? E a temperatura externa
de 20 graus também. Mas o problema é que daí aqui está isolado. Bom, eu posso colocar isolado também. Deixa assim, tudo bem. Ok. Agora, aqui em cima está isolado. Então, eu vou colocar uma condição de Neumann, que é na derivada da temperatura. Eu coloco esse tudo zero, tá? Esse G igual a zero e o Q também zero. Tá? Esse tudo zero, tá? Zero. Está um pouco mais completa essas equações do que a gente aprendeu, tá? Mas paciência. Zero. Veja que está ficando azulzinho, né? Zero, totalmente isolado. Aqui eu coloco uma condição de Dirichlet, que é, eu falo qual que é a temperatura, e a temperatura é igual a R. Vou colocar 20. Temperatura 20 graus. Fiz tudo o que eu devia fazer. Eu só vou, aqui no gráfico, eu vou tentar ver mais coisas aqui. Vou colocar o contorno, vou colocar umas setas. Deixar proporcional por enquanto. Eu quero uma animação, porque é no tempo. As opções. Aqui ele me deu opções. Eu vou repetir 2 vezes só. Frames por segundo, deixa 10. Isso são detalhes, tá? 10, ok. Close. Eu tenho que colocar as condições iniciais ainda. Eu não coloquei. Aqui em parâmetros. O tempo, ele está dizendo aqui para ir de 0 até 10. Pode ser, de 0 até 10. Eu posso colocar aí também lean space, né? Vou colocar aqui de 0.1 até 10. Eu faço o tempo passar mais devagar. E a minha condição inicial é que a minha barra era 0, por sorte, né? 0 ou 0. Eu posso colocar aqui 0 vezes x também, né? Ele vai entender o 0 vezes y. Tá? No caso aqui é 0, tá? Tanto faz. Né? Mas você pode colocar cosseno de x, cosseno de y aqui que ele vai entender. Ok, vamos calcular apertando no igual. Apareceu aqui uma... Não saiu o que eu queria. Ele está fazendo uma animação, obviamente. Mas a barra está toda com 20 graus, né? Então faz sentido. Eu tenho que talvez fazer menos tempo, né? Eu fiz até 10 segundos. Talvez eu faça até 1 segundo, né? Esse calor ele já foi muito rápido. Percebo que não tem mais nada em 0 graus aí. Agora eu tenho que esperar ele terminar. Eu dei uma forçada na máquina. Peguei ele de novo, vamos abrir. Open. Mas não era para abrir também, ó. Ele continua executando. Bom, vamos clicar aqui. Vamos vir em animações de novo. Tirar esse contorno. Vou só ver isso daqui. Eu não quero... Não, esse tempo aqui eu vou colocar só aqui tem todos os tempos, tá? De 0.1 e 0.1. Não quero esse cara aqui, quero o jet. Talvez eu vou fazer o seguinte, eu faça menos tempo, né? Então, parameters, tenho aqui. Eu vou fazer só até 1 segundo. Já é o suficiente para ver se ele vai esfriar ou não. Ok. Executa. Aí apareceu esse cara aqui, ó. Ele logo foi para... Eu acho que nós colocamos o nosso coeficiente de difusão errado, né? Ele está difundido muito rápido a temperatura. Vamos ver lá no... 114 vezes 10 dá menos 6. Será que a gente não colocou vezes 10 dá 6? Não, 114 vezes 10 dá menos 6. Será? Eu vou deixar sem troca de calor com o meio externo. E vou executar de novo. Será que foi esse a nossa gafe? Não, ele já virou... Ah, agora sim, ó. Agora... Ah, tá. Eu deixei ele trocando o calor loucamente aqui. Não era isso que eu devia ter feito. Legal.
Agora nós já vamos mudar uma coisinha aqui, ó. Não é aqui, eu só fiz até 1 segundo. Então agora eu vou ter que plotar durante mais tempo. De novo, aqui eu vou ter que só ver uma coisa da animação. Quantas vezes ele faz a animação? Isso costuma ser um erro. Ele deixa 5 repetidas. Não, eu quero uma repetida só. Uma repetida só. E agora, parâmetros. Né? Eu fiz até, vou fazer até 10. Então, de 0, de meio segundo até 10. Ok. Executa. Eu não estou vendo essa temperatura subir lá para dentro, né? Ela vai ter que ir subindo. Né? Talvez eu tenha que fazer mais tempo. Plot parameters, não. É no solve parameters. Ao invés até 10 segundos, eu vou fazer até 100. De 5 em 5 até 100. Quem sabe leve 1 minuto. Estou deixando a simulação rolar. Talvez eu tenha que simular mais tempo. Talvez leve mais do que 1 minuto. Vamos colocar aqui de 10 em 10 segundos até 1000 segundos. Agora eu estou vendo o calor. Parece que está subindo o calor. Mas vou ter que fazer mais do que 1000 segundos. Vou agora mudar os parâmetros de novo. Mas a gente tem que saber exatamente o que está fazendo. Ó. Vou fazer de 100 em 100 segundos até 10.000 segundos. Manda fazer de novo. Agora eu estou vendo ó, o calor entrando na barra, né? E por sorte eu vou ter que fazer toda a barra ficar com 20 graus, né? Coisa que não aconteceu. Talvez eu tenha que fazer mais tempo, né? Para eu ver toda a barra ficar com 20 graus. Né? Já executou? Agora ele executa 2 vezes. Ele sempre tem um bom motivo, eu acho, para fazer 2 vezes. E por fim, acho que a gente consegue, né? Agora a gente vai exagerar no tempo. Coloca aqui nos parâmetros. Aqui eu vou colocar de 1000, colocar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Agora sim, agora esquentou, agora ficou tudo com 20 graus. Pronto. Vitor, Amanda, João, Ian e Guilherme, entendido isso aí? Claro. Sim, sim.